Amém, graça e paz a todos. Amém. Gente, é um prazer, né, estar na sede, na nave mãe, né? Aqui é a nossa central de controle. Amém. Bom rever os irmãos. Eu não sou muito bom para ficar falando coisas formais, né? Quem fala bonito é o Bispo Éder. Mas é um prazer rever os irmãos, né? Parece que é diferente, né? Todo mundo... Tem muita gente que eu não vejo há tanto tempo, né? Sempre tem um mover especial de Deus nesses encontros, né? Deus que marcou essa agenda hoje. Amém. Vamos à palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra de reflexão para um alinhamento espiritual da igreja para o próximo ano. Então eu quero falar sobre coisas necessárias, coisas essenciais que nós precisamos tratar para que a gente possa ter um próximo ano abençoado. Então, por isso que eu peço a todos que prestem bastante atenção, tá bom? Eu quero falar sobre as 4 estações da vida de um cristão. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 5. Se você tiver uma Bíblia, abra. Eu vou ler um texto muito conhecido para que a gente possa desenvolver esse tema, tá? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar? Pai Santo, querido, nós te louvamos, bendizemos o teu sagrado nome. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Que teu Espírito tenha liberdade para falar conforme a tua vontade. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, eu queria dar um conceito inicial sobre estações do ano. Vamos lá, um conceito teórico, né? As estações do ano representam 4 subdivisões climáticas no período de um ano: primavera, verão, outono e inverno. As estações não ocorrem de forma simultânea em todo o mundo, já que são determinadas em cada localidade pela dinâmica de rotação e translação do planeta. As estações do ano ocorrem em decorrência da inclinação da Terra em relação ao Sol. Embora as estações não ocorram de forma simultânea em todo o mundo devido ao movimento de translação e rotação da Terra, elas seguem uma ordem obrigatória de eventos. O que significa isso? Significa que todos nós vamos viver estações na nossa vida. Não tem jeito. É uma ordem obrigatória. Vem um tempo, depois vem outro tempo, depois vem outro tempo, depois vem outro tempo. Na vida de todo mundo. Por isso que essa mensagem tem a ver com a gente. Porque você vai viver um tempo de flores,
depois você vai viver um tempo quente, depois você vai viver um tempo de frutificação, depois você vai viver um tempo de inverno. Então o inverno, ele tem, em algumas partes da Bíblia, um sentido pejorativo, né? Um tempo difícil. Então todos nós vamos viver tempos diferentes. Então vocês estão aqui hoje, cada um está vivendo uma estação. Tem gente aqui que está vivendo na primavera, estação das flores, é um tempo bom. Tem gente que está vivendo o tempo do verão, está quente. Alguns estão vivendo um tempo de frutificação, outono. Tem gente que está dando fruto, né? Mas tem gente que está vivendo um inverno terrível. Olha, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que estão aqui estão vivendo um tempo de inverno. Um tempo difícil. Não é fácil atravessar o inverno, né? Mas o mais importante é saber que toda estação, ela tem um prazo de validade. Não importa se você está vivendo um tempo difícil, você tem que entender. Existe um princípio de Deus nisso. Esse tempo difícil, ele vai passar. Esse é um ponto. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um tempo assim, né, que eu estou em cima da montanha. Pois é, mas você tem que entender que nem sempre a gente está em cima da montanha. Isso é coisa da vida, faz parte da vida. Não dá para a gente vencer o tempo todo. Não dá para a gente ter vitória o tempo todo. A vida é como uma onda, né? A gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce. E a gente precisa ter discernimento para atravessar cada fase da nossa vida. Isso é muito importante. Isso é importante que cada cristão entenda isso. A vida é feita de estações. Então não dá para você pensar que eu vou ficar assim o resto da vida, daqui para frente, né? Vai ser tudo bom, vai ser tudo certinho. Não, isso é utopia. Agora que eu aceitei Jesus, as coisas vão ser 100%. A vida não funciona assim. E a gente sabe disso na prática. Quando a gente vem para a igreja, a gente se converte, parece que tudo são flores, né? Agora vai dar certo, agora as portas vão abrir. Mas depois que a gente passa um tempo, a gente amadurece, a gente percebe que nem tudo são flores. Não é verdade? Então, como cristão, nós também possuímos estações. Eu quero analisar com vocês o primeiro versículo que eu li, a primeira parte. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, parte A. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Se vocês forem observar outra tradução, alguns de vocês devem ter outras traduções. Eu quero ler aqui na King James. A tradução da King James diz o seguinte: na época da primavera. É isso que está escrito aqui. Na época da primavera. Vamos ver o que acontece na primavera. No tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas. Essa é a primeira estação que aparece na vida de Davi. Primavera. Tem até uma música, né? É primavera. Pode cantar aqui ou eu estou desviado? Porque tem gente que fala, né? Está desviado. Os mais antigos sabem que música é essa, né? Tudo são flores, né? A palavra primavera tem origem no latim primovere, que significa antes do verão. Conhecida como a estação das flores, porque várias flores desabrocham, né? Tempo bonito, né? As paisagens ficam mais bonitas na primavera, o clima fica agradável. É considerada a estação mais bonita do ano. É primavera. Todo mundo feliz. Ah, tá vendo? Daqui a pouco nós dois vamos ser expulsos, irmão, daqui. Características da primavera: paisagens bonitas, floridas, clima agradável, boa incidência de chuvas. No decorrer da primavera, os dias se tornam mais longos, a maior parte dos animais se reproduzem e constroem ninhos. Oh, primavera. Essa é a típica estação do conforto. A gente está bem. Estamos ganhando dinheiro, hein? Opa, que coisa boa, né? Tudo tranquilo, tudo bem em casa. Tempo de avivamento, tempo, né?
prosperidade, os olhinhos ficam brilhando, tudo é paisagem, a gente olha ao redor, está tudo lindo. Como é bom a gente viver esse tempo, né? Como é bom quando a gente começa a ver coisas boas ao nosso redor. Os filhos estão funcionando, que bênção! O casamento está uma bênção. Uau, conta bancária está ótima. Que legal, consegui estabilizar a minha conta bancária. Até que enfim, hein? Consegui pagar. Agora, vamos para a praia. Aqui não tem praia, né? Tem. Vamos curtir. Que coisa boa, né? Primavera é um tempo bom. Primavera é um tempo de flores. Tudo são flores. Eu sei que alguns estão vivendo esse tempo bom. Mas a gente precisa ter maturidade nesse tempo. Não é problema viver uma primavera legal, você curtir, não é ruim. Mas você tem que entender que a vida é feita de estações. Só que a gente esquece isso. A gente não tem maturidade para entender as coisas. A gente pensa, não, eu vou fazer isso aqui e vai ser desse jeito e nunca vai mudar. Não, gente. Não. A gente não tem controle sobre isso. Isso já está pré-definido por Deus. Deus criou as estações. É assim que Deus ajusta a gente. É assim que Deus amadurece a gente, aperfeiçoa a gente nas estações. E aí, eu sugiro aqui ler uma poesia de primavera. Amém? Já que o clima está bom. Quão doce e colorida é a primavera, com suas flores suaves e delicadas, que exalam essências perfumadas, deixando um frescor na atmosfera. Que magia é essa que agora impera? Pássaros mais alegres nas alvoradas, caminhos com florzinhas encantadas. Num belo quadro que o mundo venera, apenas sei que é de Deus a concepção, pois exala amor desde a primeira flor, não só no ar, mas também no coração, deixando a vida leve, alma de beija-flor, mantendo a eterna em renovação, semeando a paz do bondoso Criador. Poesia de primavera, Elias Akhenaton. Amém? É primavera. Que bom. Só que uma estação confortável de flores pode nos induzir a pelo menos 3 coisas. Esse é o ponto. Primeiro, negligência à necessidade de batalhar espiritualmente. Para que eu preciso ir na igreja? Estou com dinheiro. Cultura religiosa, a gente só vai na igreja quando a gente está sem grana, a gente só vai na igreja quando a gente está com alguém doente na família, a gente só vai na igreja quando a gente está triste. Isso é coisa de religião. Então, normalmente, nós negligenciamos a batalha espiritual, que a gente tem que orar, que a gente tem que jejuar, que a gente tem que vir na igreja e ter comunhão. Porque afinal a gente não precisa, né? É assim, pastor, eu estou numa prova terrível. Que dia que é a oração mesmo? Pastor, tem como o senhor colocar o nome da minha família na oração? Porque, irmão, estou na prova. Lá em Colatina, de vez em quando, tem uns caras que, né, são mais abastados, né, financeiramente. Aí eles somem, né? E quando eles aparecem na igreja, eu falei, está acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa. Eu falei, o que foi, irmão? Pastor, estou numa prova. É uma coisa estranha, gente. A provação leva a pessoa à oração. Não deveria ser assim. Oração é um chamado de Deus para a gente participar daquilo que Ele está fazendo. Talvez você está dizendo, não, mas eu tenho que orar porque senão Deus não se move. Deus se move sim. Porque se você não orar, Deus levanta outro. Antes de você nascer, Deus já estava fazendo as coisas. Quando você resolveu ficar em casa e desistir de Deus, Deus continua fazendo as coisas. Então a oração nos ajuda a participar daquilo que Deus está fazendo. É um prazer, eu sou uma escolha de Deus. Eu quero participar, eu quero saber o que Deus vai fazer. Eu quero ser um instrumento de Deus. A gente tem que orar, não porque está atribulado, não porque as coisas estão difíceis, não. Porque a oração é o fio conector
que conecta nós a Deus. Pega aquele instrumento e toca ele sem energia. Não tem sentido. Talvez a sua vida não tenha sentido por isso. Porque você não está ligado na fonte. Por isso que a sua vida não tem expressão. A sua música não tem sentido. E a gente de vez em quando fala, minha vida não tem sentido. Lógico, você tem que se ligar na tomada de Deus. E a gente faz isso com oração. A gente faz isso com comunhão. A gente faz isso com jejum. Com santidade. Ah, mas para que eu vou orar? Afinal, a igreja é uma prateleira, né? Deus é assim, está na prateleira. Deus, estou precisando do Senhor porque eu estou devendo um cheque, hein? Aí paguei o cheque, aí vou lá devolver Deus para a prateleira. Ó Deus, ó, estou precisando do Senhor hoje, hein? É isso que alimenta esse circo religioso de pessoas atrás de bênção só, que não conhece a comunhão. E a gente é negligente com as batalhas. A opção pela zona de conforto espiritual é representada aqui pela opção de Davi de ficar no palácio. Para que ir para a guerra? Mas é tempo dos reis irem para a guerra. Crente tem que saber lutar espiritualmente, batalhar espiritualmente. Mas o Davi ficou no palácio. Então a primavera, ela nos leva a essa negligência, que a gente acha que não tem necessidade. Eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso orar, eu não preciso de comunhão. É primavera. Vai lá, tia. Isso aí. Se você me ajudar até o final, depois eu te dou um bônus. Segunda coisa que a estação de conforto nos leva, uma crise de lugares errados. Crise de lugares errados. A gente perde a noção que tem lugar que a gente não pode estar. Olha, eu vi o irmão, como? O irmão está fazendo o quê? Irmão, opa! Não, porque eu fui lá evangelizar. Crise de lugares errados. Você está perdido. O tempo dos reis saírem à guerra. O Davi ficou no palácio, perdeu a consciência geográfica da espiritualidade, ok? E passa a subestimar o poder dos lugares. Geografia é algo muito importante. Tem lugar que você não pode estar como um cristão. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem um monte de gente que vai estar no inferno porque não tinha nada a ver. Tem lugar que não cabe a gente. Tem conversas, rodinhas que não cabe a gente. Primavera faz isso com a gente. A gente entra nessa crise de lugares errados. Davi ficou no palácio, deveria ter ido batalhar. Terceira coisa que acontece nesse tempo bom de conforto, uma condição de vulnerabilidade. Você vai ficar vulnerável. Olha o texto que diz: enviou Davi a Joabe e com eles os seus servos, seus oficiais e a todo Israel. Todo o exército de Israel saiu. Davi ficou no palácio vulnerável. Seu exército estava fora. Então quando você pensa que está tudo bem, que são flores, né? Tudo é flor, você está vulnerável. Porque você acha que não é importante estar em vigilância espiritual. Vulnerabilidade. E aí o que acontece? Você vai começar a vencer um monte de guerra externa, o que estava acontecendo com o exército de Davi, enquanto interiormente você está vulnerável. Não tem aquele cara assim que eu prego, eu sou poderoso, eu expulso o demônio, mas a família dele acabou. O casamento dele acabou. A esposa dele está em depressão porque ela não quer saber mais de igreja. É o herói que sai de casa e luta, vence batalhas, mas interiormente
ele está vulnerável. E isso que acontece, né? No tempo de primavera, que a gente acha que não precisa batalhar espiritualmente. Como estão entendendo? Eu sei que talvez está tudo bem com a sua vida, eu sei que talvez está tudo funcionando bem. Você chega em casa, está tudo bem, você está com grana, a sua empresa está funcionando, eu sei disso. Mas é importante você entender o que acontece no mundo espiritual. Segunda estação que aparece aqui na vida de Davi, vamos ver se está certinho aqui a Bíblia. É o verão. Vamos ver se os textos são fiéis àquilo que eu estou falando. Primavera, verão. Depois da primavera sempre vem o verão. Vamos ver o que vai acontecer com Davi. 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Está com calor, hein, Davi? Oh, que calor. Verão, né, gente? Passeando no palácio, assim no terraço. O cara está no terraço andando. Ai, que calorão, né? É o verão. É verão. Verão. Verão é bacana, né? Principalmente para quem mora no litoral. Numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. O verão é o tempo da nudez. É o tempo da exposição. É muita roupa, né, gente, para a gente usar, né? Para quê, né? Coisa bonita tem que mostrar mesmo, né? Opa! Vamos para a igreja no decote. Para quê? Vamos mostrar o peito feito, a academia, ó. Vamos lá, né? Então vamos assim. Afinal é verão, gente. Vamos curtir o verão, pessoal. Vamos curtir. Davi subiu para o terraço. O verão é a estação da exposição do corpo, estação da nudez, da sensualidade, do afloramento das paixões sem compromisso. Quem nunca foi, né? Curtiu o amor de verão. Ah, pastor, fui para o litoral, encontrei uma menina, rapaz, foi, ó. Acabou o verão, a gente, cada um foi para um lado. Quem nunca teve um amorzinho de verão, curtindo, né? Afinal é verão. Tempo da sensualidade. Paixões sem compromisso. Davi estava com tanto calor que ele resolveu passear no terraço da casa real. Porque era verão. Davi estava vivendo uma crise de lugares errados por causa da busca anterior pelo conforto. Entendeu o que eu estou falando? Estar no terraço revela em Davi ainda uma busca por lugares mais confortáveis. A gente quer se sentir bem. Eu quero saber que alguém que pregue, que amasseie o meu ego. Ah, pastor, eu não quero ficar nessa igreja mais não, porque eu não estou me sentindo bem. Ah, é? Ah, o senhor está falando muito sobre santidade, sobre viver certo, né? Sobre compromisso. Eu quero num lugar onde eu fico à vontade. O pastor fala, pode fazer o que vocês quiserem, que está tudo bem. A gente está procurando conforto. No verão a gente quer conforto. A gente sobe no terraço para a gente se sentir melhor. Nós queremos pregadores que fazem a gente se sentir melhor. Ah, você está em adultério, mas aí o pregador diz, mas isso faz parte da vida. Ah, afinal, ninguém é de ferro, né? É conforto. Vem para cá que eu vou te abraçar. Enquanto você precisa de uma estação. Você precisa de uma palavra, de um pai, para corrigir a sua rota. Mas você está buscando conforto. Afinal é verão, né? É verão. A busca crônica pelo conforto pode te levar a um abismo. Tem um monte de gente que já caiu porque estava tentando se sentir bem. Tentando se sentir melhor. Crente, quando quer se sentir muito bem, quando quer se sentir melhor, ele fica vulnerável.
Tiago capítulo 1, versículo 14. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A temperatura que sobe aqui para o Davi é a temperatura da concupiscência. Ó, entenderam? Está subindo a temperatura dele. Quando o verão da concupiscência começa, algumas coisas também começam a acontecer. Vamos lá. Essa temperatura da concupiscência te nivela ao nível. Qual nível? Da brecha. Ah, não estou segurando a onda, pastor. Estou assim, ó. Sabe? Porque afinal, gente, nós carregamos uma iniquidade dentro da gente. A gente ganhou isso lá no Jardim do Éden. Nós somos seres humanos. Deus não quer perfeição, Ele quer coerência. Nós somos de igreja, mas habitamos num corpo pecaminoso. E tem hora que a temperatura sobe. E a temperatura nos induz à reflexão da nudez. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Subiu a temperatura do Davi. Ele subiu no terraço. Eu não vou continuar falando sobre isso. E subiu tanto, até ele chegar no nível de uma brecha. Mas uma brecha grande, porque é uma janela. Uma janela aberta é uma brecha bem maior. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E esta mulher é muito formosa à vista. Você percebeu para onde a nossa temperatura nos leva? A ficar exposto a uma brecha. Ó. E que janelão, hein? Cuidado com o verão. Pastor, mas não tem como sair fora do verão? Não, o verão acontece. Tem dia que você não está muito espiritual. Você está com a temperatura lá em cima. E se você deixar a temperatura subir, você vai encontrar uma brecha. A temperatura da consciência vai te conectar a alguém que também está sentindo o mesmo calor que você. Afinal, Betseba está tomando banho nua. E só a água não é suficiente para poder refrescá-la, ela tem que abrir a janela. Você subiu no terraço, porque você está com calor. Ela abriu uma brecha, porque ela também estava com calor. Duas pessoas com a temperatura elevada vão se conectar através de uma brecha. O texto está sendo fiel? Amém? Versículo 2, parte B. Viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. A gente vê que o verão aqui da consciência também está intenso na Betseba. Ela resolve tomar banho com a janela aberta de frente para o palácio. Parece que o desejo de Betseba agora está tentando atingir patamares mais altos. Patamares reais. Sabe? Gente que está em cima. Cuidado, você que está em cima. Cuidado, você que tem patamar real. Você é o homem de casa. Você é o pai de família. Você é o líder. Você é o sacerdote. Você é o patrão. Tem muita gente que precisa de você. Tem muita gente que depende de você. A consciência está buscando patamares reais. Encontrou o Davi, né? Ela quer provocar o rei, a janela está aberta. Ela quer ter a sua nudez assistida por alguém que está em cima. Não é assim? Quem está embaixo? O cara já está embaixo.
Então quem é que está em cima? Quem está aqui, gente? Afinal, nós estamos em cima, né? A gente tem algum nível de autoridade. Talvez você está ensinando, você é um mentor, você é um mestre. Tem pessoas que dependem de você, do seu conhecimento. É isso que Deus quer dizer. Davi não é simplesmente um homem sobre um terraço, mas é um homem de Deus, numa posição de rei de Israel, amém? E essa é a ambição de Betseba. Nós precisamos pensar bastante sobre isso. Afinal é verão. A temperatura subiu. Pastor, mas a temperatura de crente sobe? Lógico que sobe. Claro, é estação, gente. Terceira coisa que acontece, né? Com o verão da concupiscência. A temperatura da concupiscência vai te fazer perder o senso da lógica. Versículo 3 e 4. Mandou Davi indagar quem é aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? O Espírito Santo está falando aqui através desse homem, está avisando ele. Esse cara é o cara que cuida de você, ele é um soldado, ele é um general que protege, ele faz parte da sua guarda pessoal. Aí mesmo assim, enviou Davi mensageiros, mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. Davi decide prejudicar o homem que o protege. Esse é o famoso tiro no pé. Você nunca se viu destruindo coisas que são essenciais para a sua vida? Você nunca perdeu o emprego assim? Você estava bem e de repente, pastor, perdi outro emprego. Pastor, outra pessoa que me amava foi embora. Acabei com a minha família. Você nunca se viu destruindo coisas essenciais na sua vida? Coisas importantes na sua vida que você mesmo destruiu? O Davi perdeu o senso da lógica. O que a gente mais vê é crente dando tiro no próprio pé. Gente que te ama e está cuidando de você, você está desprezando. A esposa que está do seu lado, você está desprezando ela. O marido, os filhos. Eu não aguento mais esse emprego, mas é o emprego que está te dando sustento. Honre o seu trabalho, depois você arranja outro. Honre as autoridades instituídas, porque Deus colocou eles sobre vocês, sobre nós. Pare de dar tiro no próprio pé. É verão, né, gente? O verão é loucura, loucura. Aí depois do verão vem a terceira estação, que vai aparecer na vida do Davi. Adivinha qual é? Outono. 2 Samuel capítulo 11, versículo 5. E a mulher concebeu. E que outono, hein? Concebeu. Está dando fruto, não está dando? Porque afinal outono é a época dos frutos, gente. Mandou dizer a Davi, estou grávida. O resultado daquilo que um dia foi plantado. O fruto. O fruto. Esse foi o resultado do verão quentíssimo de Davi com Betseba. Não é verdade? Aí vem a consequência. Pastor, puxa, o que eu faço agora? É o fruto, né? Davi produziu um fruto que não foi um fruto debaixo da bênção de Deus. Não foi. A gente vê a vida da gente caindo. A gente perdendo, a gente não tendo mais unção, a gente não conseguindo fazer o que a gente fazia antes. Os frutos, irmãos. As consequências dos nossos erros que a gente achou que não ia dar nada. Eu vou fazer, é primavera. Né? Aí depois, o verão esquentou, a gente não segurou a onda do verão, aí vem as consequências. Pastor, estou devendo 10 mil no cheque especial. Puxa, pastor, minha mulher está me deixando. Rapaz, os meus filhos não querem saber mais de igreja. Está acontecendo um monte de coisa ruim na minha vida.
É o fruto. Mas parece que essa árvore disfuncional de Davi e Betseba não vai parar de frutificar. Vai frutificar uma tentativa de terceirização da culpa. Versículos 6 a 9. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe e como estava o povo, e como ia a guerra. E depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu a sua casa. Ele queria colocar na conta de Urias. Não é assim que a gente faz? Quando a nossa vida não está funcionando bem, a gente bota na conta dos outros. Ah, a culpa é da igreja, né? A igreja não tem poder, né? Ah, eu estou mal porque o pastor não tem autoridade, eu estou mal porque a minha esposa não me ajuda, eu estou mal porque eu não tenho apoio, eu estou mal. Não, é o fruto que você plantou. Não adianta você tentar botar a culpa nos filhos, na esposa, não adianta. Na igreja, a minha igreja é fraca, pastor. Não adianta não, vamos amadurecer, amém? Segunda coisa que vai acontecer nessa frutificação, vai frutificar também uma admoestação de baixo para cima. A pior coisa que existe na vida de um homem ou de uma mulher, quando você recebe a admoestação que vem de baixo para cima, quando o seu filho fala assim: pai, você não vai na igreja? Ô pai, você não ora? Ô pai, você está falando mal do irmão? Ou quando um empregado te chama atenção, quando um discípulo te chama atenção, é porque a coisa está feia. Quando um discípulo diz para você: ó, e a hora, hein? Vai acontecer isso com Davi. Davi está sendo chamado a atenção aqui. Isso é o fruto que ele está colhendo. Tem mais fruto. Vai frutificar um assassinato. Versículo 14 e 15. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Não vai mandar matar o cara. E os demais frutos vão frutificar. Não é verdade? Muita coisa ruim vai acontecer com Davi. Essa árvore não vai parar de frutificar. Aí vem a quarta estação. A quarta estação que vai surgir agora na vida de Davi é o inverno. É de doer espinho, não é não? Natã, o profeta, chega diante de Davi. Davi, deixa eu te contar uma historinha, Davi. Haviam dois homens, um homem rico e um homem pobre. O rico tinha várias ovelhas, muito gado. E tinha um homem que só tinha uma. Criou ela desde pequenininha. Ela dormia com os meninos dele em casa. E quando veio um viajante, o homem rico, ao invés de ir lá no campo e pegar parte ou uma de suas muitas ovelhas, ele resolveu tomar a ovelha do homem pobre que só tinha a ovelhinha. Matou e ofereceu para o visitante. Davi, o que tem que fazer com um homem desse? Poxa vida, o que é isso, não é? Cara desse é digno de morte, não é não? Davi, eu acho que você esqueceu, né, Davi? Acho que você está num campo cego, né, Davi? Esse homem é digno de morte, Davi, esse homem é você. Está certo, Davi? Esse homem é você. E o inverno de Davi vai começar a ficar duro. Davi mesmo redigiu a sua própria sentença. É digno de morte. Vai ter que restituir 4 vezes mais. Está certo, Davi? Deus abriu o livro da contabilidade, mostrou para o Davi quem ele era e o que ele tinha recebido de Deus. Afinal, faltou alguma coisa para você, Davi? Fala para mim o que faltou para você fazer isso. Vamos ver aqui as contas, o que você tem, onde você chegou, quem você era, rapaz. Você não sabia abrir a boca. Hoje você prega. Você não tinha um carro para andar. Você tinha uma bicicleta, barra circular. Você não tinha nada, Davi. Tá certo, Davi? Onde eu te coloquei, Davi? Era só me falar que eu te dava.
Mas não estava bom para você não, Davi. Olha o que você tem hoje, o seu patrimônio. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho, teve que ir para o deserto. Teve uma filha violentada e os outros 3 filhos mortos. O inverno de Davi foi tenso. A gente conhece a história. Se eu terminar aqui agora essa mensagem, vocês não me chamam para pregar nunca mais aqui. Tenho certeza. Vamos expulsar até do ministério. Eu quero deixar aqui alguns conselhos espirituais para você saber lidar com as estações. Amém? Se você estiver enfrentando um inverno tenso, por não ter resistido à tentação do verão, número 1, saia do palácio. Não fica tentando achar que você é... Abaixa a bola. Você errou. Sai do palácio, como Davi fez. Ele foi tirado do palácio. Não, mas eu sou... Não. Oh. Ah, mas eu sou... De joelho, irmão. Mas eu sou... De joelho. Mas eu sou advogado. De joelho, irmão. Ok? Sai do palácio, é o primeiro passo. Aceita isso. Segundo, quando Davi foi para o deserto, ele recebeu pedradas de Simei. Aguenta as pedradas. Ah, mas eu... Não, aguenta as pedradas. Tem gente que vai falar de você, tem gente que não vai te dar mais valor como você tinha. Você vai ser objeto de falas, de conversa. Algumas pessoas vão te abandonar. Não tenta proteger a sua reputação, se prepara para as pedradas. Se você está vivendo um inverno tenso, seja humilde. E não coloque a culpa em ninguém. Os soldados de Davi falaram, você quer que a gente mate Simei? Ele falou, não. É Deus. Não, é Deus. Não importa o que está acontecendo agora. Não coloca a culpa em ninguém. Não se levanta contra ninguém. E aprenda uma lição. É Deus. É Deus, tá? Não adianta. Aquieta. É Deus. Se você foi castigado pelo frio que passou, não joga fora as roupas que você usou para suportar o frio, porque a estação do frio, ela sempre volta. Ora. Continue orando. Porque talvez você está vivendo uma estação hoje, mas o frio, ele vem depois. Existem momentos difíceis. Então não joga fora as pessoas que te ajudaram. Não joga fora a igreja que está te ajudando. As pessoas, as coisas que Deus colocou para você. Guarda essas roupas. Ninguém compra uma jaqueta e joga fora a jaqueta porque acha que o inverno vai vir de novo. As minhas estão guardadas lá em casa. Amém? Não se acomode na primavera. Aproveite a calmaria dessa estação para você tomar ações que possam proteger os dias frios. Está com dinheiro, irmão? Vem para a igreja. Está feliz, irmão? Glorifica a Deus. Cante louvores. Está com saúde, irmão? Faça o seu melhor. Eis-me aqui. Está tudo dando certo? Agradece a Deus. Sim, agradece a Deus. Aproveita a calmaria. Eu vou orar. Que dia que é a oração? Vamos lá, vamos orar. Que dia que é a intercessão? Que dia que é o estudo? Vamos estudar. Não vamos esperar ficar difícil para a gente poder estudar a Bíblia, para a gente poder orar, para a gente poder vir na igreja. Usa o tempo bom para proteger. Para te preparar para os dias frios. Cuidado com o verão. Outro conselho. Cuidado com o excesso de busca de conforto. Alguns lugares são perigosos, algumas temperaturas precisam ser suportadas, a gente tem que aguentar. Ah, está difícil, mas a gente tem que aguentar. Não dá para a gente se refrescar o tempo todo. Está difícil, mas a gente tem que aguentar.
Tome cuidado com as pessoas que sentem o mesmo calor que você. Sai fora. Ah, mas sai fora. Eu só vou orar para... Sai fora. Que tem gente que está na mesma temperatura que você. Então não tenta ser herói, não. Preste bastante atenção no outono e com os frutos que você está produzindo nessa época. São frutos bons? Se são frutos ruins que estão surgindo na sua vida, talvez valha a pena cortar a árvore do que tentar ficar colocando adubo. Ô pastor, mas... irmão, não adianta tentar, tem coisa que, não insiste. Ah, mas eu vou conseguir. Tem árvore que não adianta. É melhor cortar. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Tá certo? Corta o mal pela raiz. Às vezes tem que falar assim, não. Mas não, irmão, não tem essa. O que é importante para a gente enfrentar uma estação de inverno? Em relação ao local, você precisa estar debaixo de boa cobertura. Está difícil? Você tem cobertura? Quem está sobre você? Ah, mas eu não gosto que ninguém fala comigo. Não, você tem que ter um líder. Para a gente poder enfrentar o inverno, cobertura é fundamental. Você tem que ter alguém que tenha autoridade sobre a sua vida. Ninguém pode ficar solto, não. Ok? Ah, pastor, mas tem que ser um palácio? Não, pode ser uma cabana. O importante é que me ajude a vencer o frio. Porque, porque o meu pastor é um cara simples. Não, pode ser uma cabana. Mas eu sou formado, eu tenho 3 faculdades, o meu pastor nunca estudou. Não, pode ser uma cabana. Ou o que você prefere? Cobertura, irmão. Cobertura espiritual é fundamental. Honrar quem te cobre. Amém? Amém. Em relação à vestimenta, revesti-vos como eleitos de Deus. Você é eleito de Deus. Essa é a roupa. Em relação à temperatura adequada, busca o fogo do Espírito Santo. O altar tem fogo. Se estiver perto do altar, se estiver no altar, você vai ficar bem aquecido. Em relação à alimentação nos dias de frio, pastor, o melhor alimento é o vinho e o pão da comunhão, da Santa Ceia. Se você está em comunhão com a sua igreja, não tem alimento melhor para o tempo de frio. Valorize a sua cobertura, quem você é, a sua identidade como eleito de Deus. Busque o fogo do Espírito Santo, a presença dele no altar dele, e esteja na comunhão da igreja. É esse povo que consegue enfrentar dias de frio. Vamos entender o que eu falei? Eu sei que não é fácil falar sobre essas coisas, mas a gente precisa entender a vida. Ela não é fácil. Eu não sei qual momento que você está vivendo agora, se é um momento difícil, se é um momento fácil, se você está frutificando bem ou mal, não sei, mas a gente precisa entender que a gente precisa viver de maneira certa para a gente poder enfrentar os momentos da vida. Essa é uma palavra que eu gostaria de deixar para vocês hoje, para a igreja do Senhor Jesus, porque a gente não sabe como ficarão as coisas daqui para frente. Agora entenda uma coisa, se você está vivendo um inverno intenso na sua vida, fica tranquilo, a primavera está chegando aí. Pastor, será? Com certeza, isso vai passar. E quando você chegar na primavera, faça a coisa certa. Só você fazer a coisa certa na primavera. Não faça como Davi, não seja omisso às questões espirituais. Se tem que batalhar, vamos batalhar. Não vamos ficar em palácio. E a gente vai viver certo, porque quando chegar o verão, a gente está preparado para a gente poder arrefecer a nossa temperatura, com discipulado, com aconselhamento, com ajuda, com oração. A gente vai conseguir enfrentar a nossa natureza. A gente não vai ficar no ponto da brecha.
E quando a gente começar a frutificar, vão ser frutos bons. Vai ver um monte de fruto na sua vida bom. Você fala, olha que bênção. Quando vier o inverno, você tem cobertura. Você tem roupa. Está revestido. Amém, irmãos? Você tem alimento. Você tem comunhão. Você tem o fogo de Deus para proteger você de todo o frio que houver. A gente vai conseguir vencer tudo. Fica de pé no seu lugar. Vocês podem me emprestar um violeiro ou um tecladista, só para a gente poder orar? Pode ser um ou outro. Só para a gente fazer a oração. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. A gente está orando. Curva a tua cabeça. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu não sei qual estação que você está vivendo, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Não dá para a gente chamar vocês aqui na frente, senão vai dar muita gente aqui. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar, abençoar a sua vida. Espírito Santo de Deus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Venha abençoar todas as famílias que aqui estão, todos os casamentos, todos os ministérios aqui representados. Em nome de Jesus, que sejamos guardados, Senhor. Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, nos dê o discernimento das coisas, nos dê a sabedoria do Senhor. Talvez o tempo está difícil para algumas pessoas, mas abra o entendimento desse homem, dessa mulher, para que ele possa discernir as estações, para que ele possa ser sábio nas estações. Em nome de Jesus, que a tua igreja sempre prevaleça, que o teu povo não venha esmorecer, venha enfraquecer, mas que possa estar sempre na tua presença. Nos dê o desejo, Senhor, do nosso coração, de buscar mais da tua presença, de orar mais, de santificar a nossa vida, que possamos estar em comunhão com o Senhor e com os irmãos, que possamos reconhecer o valor da igreja, o valor da cobertura espiritual. Eu quero, Senhor, que teu Espírito Santo, quero te pedir, que as tuas misericórdias sejam derramadas sobre nós. Por ti, Senhor, pelo teu nome. Não olhe para as nossas iniquidades, mas é pelo teu nome, pelo teu favor e pela tua bondade, que nós temos a certeza que estamos sendo fortalecidos pelo Senhor. Eu quero declarar a vitória, a cura, a restituição. Todas as pessoas que estiverem enfermas sejam curadas em nome de Jesus. Que as portas sejam abertas, que o Senhor venha mudar a situação. Eu declaro cura, restituição, renovação espiritual, pelo poder do teu Santo Espírito. Amém e amém. Glória a Deus.